Bom dia com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos faz fortes, corajosos. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. A voz do Senhor quebranta coração. Fale com Deus. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 16 de setembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, Salmos 51, verso 17, onde a Bíblia vai nos dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor chega para nós e diz o que é agradável, que tipo de sacrifício que agrada a Deus. Porque às vezes são tantas pessoas que têm feito sacrifícios para Deus, mas não têm um coração quebrantado. Não são mansos e humildes de coração. E o que de fato agrada a Deus é um coração contrito, um coração que se rende, que se quebranta diante de Deus. Esse tipo de coração, esse tipo de espírito, o Senhor não despreza. O Senhor agrada dele. Hoje eu quero falar sobre mansidão, sobre contristeza de coração, sobre quebrantamento. Nós somos de um caráter humano duro, endurecido, cujo coração é de pedra. Mas quando nós nos rendemos de fato ao Senhor, Ele começa a trabalhar em nosso coração, quebrantando esse coração. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 29, o homem que, após as lutas, endurece a cerviz, o Senhor vai pesar a sua mão sem misericórdia. Nós não podemos ser de um coração endurecido, nós temos que ser mansos, humildes, mas olha, Deus, Ele agrada desse coração. Mas ao mesmo tempo que Deus agrada, Satanás ele tem trabalhado arduamente a fim de endurecer corações, a fim de colocar um coração agitado, nervoso, sem mansidão, um espírito sem quebrantamento. Às vezes se tornando uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga de alma. Nós não podemos ser daquelas pessoas onde, ao chegarmos, o ambiente fica um ambiente pesado. Um ambiente onde falamos de modo nervoso, de modo agitado. Um timbre de voz alto. Quando de verdade nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, até mesmo o nosso modo de falar, o nosso tom de voz. Mas o inimigo ele tem trabalhado até mesmo no nosso tom de voz a ser mal interpretado pelas pessoas, ou às vezes irritar as pessoas, provocar contendas. Nós, como servos do Senhor que somos, nós temos que trabalhar nesse nosso modo de falar. É mansidão no coração, mas somos agitados de alma. A nossa alma, ela deve estar controlada no Senhor. Foi uma das razões que Davi bate no peito e diz: por que estás abatida, ó minha alma?
porque perturbas dentro de mim. Eu tenho um Deus, espera nele. Mas esse agitamento de alma nosso tem feito com que até a nossa fala não seja mansa, mas própria de uma pessoa irritada, de uma pessoa irritadiça. Nós temos que controlar essa nossa fala e sermos pessoas cuja paz é transmitida pelos lábios. Que quando nós falamos, as pessoas verdadeiramente reconhecem que somos pessoas de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 57, verso 15, vai nos dizer: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o manso e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, dos mansos. Olha, Deus não habita em templo árduo, cheio de contenda, cheio de irritabilidade. Deus, ele agrada de um coração contrito, manso, que se quebranta diante dele, que diz: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, de ti é a vingança, a ti pertence a justiça. Mas às vezes nós temos querido fazer justiça por meio dos nossos lábios, por meio das nossas mãos. A Bíblia vai nos dizer: não se combate mal com mal, para antes fomos chamados a bem dizer e a herdar as bênçãos dessa vida. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ser mansos de coração. E quando nós somos mansos de coração, até a nossa fala, o nosso modo de falar com as pessoas é manso. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor me incomodou a gravar esse pão diário a você, porque eu tenho percebido que pessoas que servem ao Senhor têm ficado agitadas no modo de falar. E olha, toda fala, ela gera um impacto, seja ela de modo positivo ou negativo. Da língua se sai bênção ou maldição. Você acha mesmo que uma fala possuída de gritos, uma fala agitada, nervosa, vai gerar frutos abençoados? Claro que não. É maldição. E é maldição para a tua vida mesmo. Às vezes você tem lançado maldição na vida das pessoas por conta do seu tom de voz, maldição para si mesmo. Deus não agrada de coração agitado e nervoso. Nós precisamos controlar, dominar esse nosso modo de falar. Apóstolo Tiago nos escreve: aquele que é perfeito na fala, aquele que não peca no falar, perfeito varão é. Vamos aperfeiçoar a nossa fala, no nosso tom de voz, sermos mansos. Às vezes é melhor ouvir e não falar nada. Existe o tempo de falar, e se for para falar de modo que desagrada a Deus, cale-se. A Bíblia nos diz: prontos a ouvir, tardios por falar e tardios por irar, mas prontos a ouvir. Se você se considera um não pronto a ouvir, não ouça, porque às vezes ao ouvir você vai ficar agitado na sua fala. Quer corresponder à altura a ignorantes.
a incrédulos. Seja servo do Senhor de fato. Fale com mansidão. Seja pacífico na sua fala. Um dos atributos da sabedoria que vem do alto se chama pacificidade. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, tratável, cheia de bons frutos e misericórdia, indulgente, imparcial, sem fingimento. Portanto, adoce o seu modo de falar. Eu estou gravando esse pão diário para que a partir de hoje você domine a sua fala. Exerça um domínio no seu modo de falar. Fala manso com as pessoas, porque a palavra ríspida suscita a ira. A palavra ríspida suscita a ira, mas a mansa quebranta corações. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus bondoso, Deus soberano, Senhor, nos enche com a Tua presença, nos faça cada dia mais mansos e humildes de coração, porque é assim, Senhor, que o Senhor nos ensina a sermos, Pai. Sê conosco. Guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Sê conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Deus, sê conosco. Nos faça firmes na Tua presença, cheios da presença do Espírito Santo cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube. E tenha um dia abençoado.